Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa maravilhosa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 32ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras carreiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observavam como a multidão depositava suas moedas de cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofertavam esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos diante de duas situações que é até interessante observar. Dois contrastes: a pobreza do exagero, exagerada, e a riqueza exagerada. Aqui não é problema nenhum ser pobre, não é problema nenhum ser rico. O problema aqui é a confiança. A confiança. Jesus aqui está ensinando para a multidão e para os discípulos. Aqui ele separa bem, dizendo bem claro, a multidão e para os discípulos. E aí ele vai dar um exemplo, aquele velho ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro. Ele está dizendo que os fariseus, os mestres da lei, gostam de, principalmente, aqui a gente está falando de dentro do templo, estão dentro do templo, dentro da casa de Deus, num lugar específico para orar, para estar em comunhão com Deus. E aqui os super religiosos, as autoridades religiosas, seja elas quais foram, e essas autoridades religiosas que se faziam melhor do que os outros e que eram ricas e que não passavam necessidade, enfim, elas gostam mesmo de banquetes, sentar nos melhores lugares, ou seja, elas gostam de privilégio. Então, o Evangelho de hoje está apresentando para nós como nós podemos nos enganar muitas vezes diante de um foco religioso que não transmite a verdade da fé. Não transmite a verdade da fé. Repetindo, nem tudo que reluz é ouro. Então, eles gostam assim, mas o coração deles não está ligado em Deus. Tem um discurso maravilhoso, prega muito bem
anuncia muito bem, mas não está o coração em Deus. Bom, o que é mais importante aqui, enaltecer para nós, é o quanto nós precisamos observar os ensinamentos de Jesus. Então Jesus coloca, no templo tinha um lugar que era dividido por fileira, digamos assim, porque tinha cofres com valores X para cada espaço de lugar. E todo mundo sabia quem doava mais e quem doava menos. E aqui, nesse evangelho, tem aquela coisa daquele outro evangelho que Jesus diz que a tua mão direita não saiba, não tocai trombeta quando fizestes alguma coisa. Por quê? Porque quem estava na fileira que podia doar muito dinheiro, uma quantia bem relevante, digamos assim, a trombeta tocava. Fulano, ciclano, deu tanto. Bertano, deu tanto. E assim fazia com que as pessoas conheciam quem doavam nesses cofres específicos. E nos últimos lugares, é claro, estava o cofre que não tinha valor específico, qualquer valor. E a este não se tocava trombeta. E aqui vem aquela mulher, Jesus repara que aquela mulher doa as suas 2 moedas. Então, aqui marca para mim e para você a importância de saber confiar em Deus, porque ela deu o que lhe faltaria. Ela estava doando o que fazia falta para ela, poderia vir fazer muita falta, enquanto os outros doavam aquilo que não fariam falta para eles, porque tinham muito mais. Aqui está a nossa diferença que nós precisamos entender, o nosso desapego, né? Porque nós também somos ricos, nós não dormimos na rua, eu digo assim, nós não dormimos na rua. Essa noite nós não passamos no relento, nós não passamos com o cobertor sujo, a nossa cama não foi o chão. Então nós também somos ricos. Aqui, como estamos administrando o nosso dinheiro em favor também do pobre, em favor também do outro, existe um desapego, ou a gente está tão preocupado que nós só queremos doar aquilo que nós não queremos mais. Tem muita gente assim na igreja, fazem doações daquilo que não quer mais, daquilo que não precisa mais. Aqui mostra a importância de eu e você entendermos e nos colocarmos profundamente dentro dessa dinâmica de sabermos de fato sermos generosos e confiarmos em Deus, porque nada vai nos faltar. Podemos passar por alguma provação, privação, dificuldade, mas no final das contas tudo dá certo. Confiemos no Senhor. Deixemos com que Deus nos ensine o verdadeiro valor da generosidade e da confiança no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos dê a graça de vivermos profundamente o diário, a orientação do diário, que a São José, melhor dizendo, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos fiéis e confiarmos em Jesus, que Maria Santíssima nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.